Caríssimas irmãs, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos as cartas de Paulo. Hoje, com o tema Tribulação e Reconciliação. Estudo este de número 34º desta série que nos remete hoje ao estudo das cartas de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de abraçar a todos os ouvintes, os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, que nesse momento se encontram nos acompanhando através da transmissão tanto do Facebook quanto do YouTube. Os nossos companheiros que estão no chat, que estão nesse momento sendo moderados pela nossa companheira Cleusa, que lá de Portugal nos auxilia nesse projeto. Então, Cleusa, boa noite para você e para todos os companheiros aí. Que eles possam endereçar as perguntas e você possa nos passar através do chat aqui do YouTube, do Google. Tá? Você, se puder pegar as perguntas também do Face e me passar aqui, porque eu não vou conseguir acompanhar os dois chats. Bom, gente, eu gostaria também de iniciar endereçando um abraço ao nosso querido companheiro José Aparecido, idealizador, coordenador do projeto da Rede Amigo Espírita, que nesse momento nos acompanha ao vivo, lá de Auriflama. Um grande abraço, Zé, e a nossa querida Tuti, a primeira dama. Vamos lá. Bom, gente, nós estamos, portanto, hoje sendo convidados para iniciar o projeto em torno do capítulo 5. O capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos trabalhar, eu vou colocar a imagem para vocês acompanharem, aqueles que estão com um vídeo, mas aqueles que estão acompanhando apenas com áudio, farei a leitura a partir do primeiro versículo. Paulo diz assim para nós: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também teremos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Verdade que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
reconciliação. Bom, gente, na definição de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, as cartas de Paulo endereçadas aos cristãos, na realidade, são as cartas do próprio Cristo para toda a comunidade cristã em nível da universalidade. Paulo escreveu aos Romanos, que, diga-se de passagem, foi até aquela comunidade que ele visitou por último, pois morrera em Roma. Essa carta chega para nós na atualidade, num momento tão desafiador quanto lá naqueles tempos do próprio Paulo, a definir que a mensagem é atemporal. A mensagem do Cristo é a mensagem espiritual e, como tal, ela vence o tempo, ela penetra nos espaços em nível dimensional, nas esferas espirituais, atende encarnado e desencarnado. Atende a nós que estamos encarnados agora, como irá nos atender quando estivermos lá no mundo espiritual estudando as cartas de Paulo. E quando voltarmos a estudar novamente, a mensagem vai encontrar ressonância na nossa intimidade no momento importante da nossa trajetória. Mas vamos lá. Nós estamos trabalhando com uns blocos. Eu estou tendo cuidado de, nesse momento do estudo, não ficar esmiuçando demais, porque senão a gente vai eternizar o estudo. E a nossa ideia é trabalhar os aspectos gerais para incentivar os grupos, as pessoas, as casas espíritas a reunirem-se, formando pequenos grupos para estudar as escrituras à luz da doutrina espírita. Então nós temos que aqui procurar nesse trabalho fazer uma análise geral, trazendo um pouco para o nosso particular, mas à luz da doutrina espírita, porque o nosso objeto não é trabalhar um estudo de exegese aqui. Mas vamos lá. Esse trecho da carta, esse capítulo 5 até o versículo 11, vem nos falar de uma forma muito especial sobre a questão de ser justificado pela fé, que nos oferece paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto já inicia nos remetendo à paz de consciência pelo dever cumprido. E aqui o dever cumprido, ele está intimamente ligado ao trabalho com o Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui porque o Paulo coloca para a gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, todos que estão lendo, todos que estamos na comunidade, todos que estamos na sintonia, como agora, através dessas expressões que a internet favorece, que as ondas magnéticas do amor estão viajando e penetrando nos corações de todos aqueles que estão interessados no projeto. Vamos pensar nisso. Isso nos traz paz. Nós já estamos aqui embalados por uma vibração diferenciada. Por quê? Repetindo. Nós estamos nos esforçando para operar com o Cristo. Isso é a justificação da fé. Fé raciocinada. Fé que nos coloca face a face diante da vida, das leis, de todas as engrenagens que caracterizam esse nosso movimento atual de evolução. Aí, no versículo 2, ele vai falar, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A entrada pela fé a esta graça. Nós temos estudado aqui qual é o significado da graça à luz da doutrina espírita. A graça não é aquele movimento que vem de fora para dentro.
apenas, mas é aquele movimento que parte de dentro para fora, quando nós procuramos valorizar as oportunidades e nos candidatarmos a receber missões, responsabilidades. E nesse movimento de se oferecer para a vida te responde. Há aquele momento em que podemos estar combalidos, vamos dizer assim, caídos, esfarrapados pelo caminho, e eis que surge uma mão, simbolicamente, de um samaritano para nos socorrer. E quando acontece, é porque de alguma sorte nós fazemos por merecedores daquele atendimento. Merecedores por créditos auferidos em outros momentos da vida, até que envolve as experiências de vidas pregressas. Por quê? Se caímos, é porque acreditamos em alguma coisa que não foi, o que não garantiu uma caminhada segura. O jogo, seduções, ilusões, queda. E quando caímos, obviamente, que merecedores seremos contemplados pelos benefícios. E aí nos movimentamos para reparar aquele dano. Então, existe a glória pessoal do soerguimento, da luta, da conquista, que vai definindo uma glória mais ampla. Então temos a glória por estarmos firmes nos propósitos e a glória de Deus que vai efetivamente garantir para nós novas oportunidades. E a glória de Deus tem a ver com o nosso esforço no serviço. Servir ao bem, servir ao próximo. Serviço em favor da vida, a vida nos devolve, favorecendo-nos para que continuemos na busca dessa glória. Interessante, porque aqui traz aspectos da firmeza que vai também definindo um movimento chamado esperança. Esperança, filha da fé. A esperança. Em doutrina espírita a gente estuda a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse movimento de justiça, de amor e caridade propõe para nós uma grande movimentação na esperança de dias melhores, de novas oportunidades. Muito triste quando perdemos a esperança, quando deixamos de sonhar. Um homem que não sonha é um homem morto. Morto nos aspectos filosóficos, que vão efetivamente definir também uma morte no campo prático da vida. Porque se você parou de pensar, de idealizar, como que nós iremos fomentar a operação no dia a dia? O Paulo no versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Gostaríamos de pedir licença para vocês para trazer o Espírito benfeitor Emmanuel. Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, ele traz duas mensagens que têm a ver com esse versículo 3º. Eu vou citá-las para que vocês possam anotar e estudar essas duas páginas com calma, depois que a gente encerrar o estudo, porque eu não posso me prender demais nelas. Lição 119, intitulado Fortaleza. Lição 142,
intitulada Tribulações. Tribulações. Eu vou ler um pequeno trecho dessa 142 tribulações. Emmanuel diz assim: comentando Paulo de Tarso os favores recebidos no plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muitas vezes reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar, por reencontrá-lo. São indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então aqui, dentre tantas reflexões que uma lição como essa, na síntese, na capacidade desse extraordinário educador do além, nós temos aqui alguns pontos que nós poderíamos ressaltar, a título de adequação ao que a gente vinha falando. A graça do Senhor atendendo Paulo. É o que é muito enaltecido. Mas muitas vezes não se observa a transformação que essa graça oportunizou para ele. Porque ele entendeu o valor do atendimento, conforme a gente disse lá atrás. Ele foi socorrido. Socorrido pelo próprio Cristo. Todo socorro que bate na nossa porta é superintendido por Jesus. Não tenha dúvida, você acreditando ou não. Ele é o governador. Ele é o gerenciador dos nossos passos evolucionais.
Então toda mão, toda página, todo livro, toda música, toda porta que se abre, toda medicação, todo cobertor chegou, é porque tem uma autorização do alto. Agora, o grande lance aqui é que quando Paulo enaltece a glória da tribulação, o Emmanuel nos chama a atenção aqui nesse fato para definir o seguinte, que a glória está em compreender essa tribulação e trabalhar a partir dela, ou quem sabe, com ela, ou talvez antecipando a tribulação, em alguns casos. Rosângela querida Felício. Rosângela é uma grande trabalhadora da doutrina. Rosângela, com a voz adocicada, muitas vezes nos ensina o Evangelho, poetizando o Evangelho. Por que ela nos encanta? Porque ela desenvolveu esse dom, não é mesmo, Rosângela? Eu sei que ela vai ficar brava comigo. Mas ela fez esse movimento a partir das tribulações que a vida ofereceu para ela. E ela se soergueu. E no seu soerguimento ela começou a favorecer para que muitos de nós pudéssemos nos despertar para a vida. Ela começou então a servir. E quanto mais foi servindo, mais ela foi qualificando as suas ações. Eu estou brincando com ela porque tem muito tempo que eu não falo com a Rosângela. É assim, esse grande movimento. Agora, muitas vezes a gente fica inebriado pelo dom, pela capacidade do indivíduo, mas a gente não tem até a oportunidade de entender como foi laborioso. Por isso é que o Emmanuel chama para o grande serviço na terra maravilhosa e desconhecida de nós mesmos. Então, a terra do coração nosso é desconhecida. E o que vale para nós, por consolo, é que a existência na terra é uma passagem para a luz eterna. Isso é consolador. Passagem para a vida eterna. A paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Com isso, nós podemos também rapidamente dizer que nesse contexto, nesse laboratório, a tribulação, a experiência, vai lapidando o espírito para que ele desenvolva a ciência da paz. O saber esperar. Contemporizar quando é necessário. Ajustar, adequar. Vós sois o sal da terra. Temos que aprender a temperar. Não adianta querer revoltar-se. Ou querer tripudiar diante das manifestações da vida. Eu gostaria de sugerir a vocês que acessem o vídeo que foi produzido ontem na FIAC Minas, pelo nosso companheiro Otávio Peterzoli. E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trechos, e ele foi muito feliz quando ele falava sobre a lei divina e a lei humana. Que muitas vezes nós, estudando a lei divina, nós nos manifestamos ainda com as incoerências da lei humana. Quanto mais evoluirmos, mais vamos nos aproximando da lei divina. Porque ainda estamos necessitados da lei humana e operamos com ela, em busca da justiça. E a justiça na terra, no dizer de Emmanuel, ela cheira violência. O que muitas vezes caracteriza no nosso comportamento vingança. Nós criamos um movimento de rebeldia, porque aqueles que observamos, que podem estar à distância ou próximo de nós, não estão se comportando como talvez, ou como nós definimos, como um comportamento ajustado. Então se rebela.
E você pode se rebelar de N maneiras. Agredindo o indivíduo, traquinando por fora, não é? Ou vibrando negativamente por ele, enfim. Qual que é o projeto do Evangelho? O projeto do Evangelho é para que nós operacionalizemos na paz, com tranquilidade. Tranquilidade que caracteriza a busca de uma harmonia íntima quando estamos diante das tribulações. Porque as tribulações, bem aproveitadas, elas serão como buril que vai dar forma à pedra. Vai fazer da pedra, quem sabe, amanhã um diamante. Sem a dificuldade a gente não aprende. Então, são pontos importantes para a gente refletir. Porque o versículo 5 diz assim: e a esperança não traduz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Verdade que nos foi dado. Então, com o Espírito Verdade, que é Jesus, mas que também ele é representado por uma corte, por uma assembleia de espíritos que trabalham em nome de Jesus, eles nos oferecem as leis, no seu sentido dinâmico, para entendermos. O Espiritismo tem esse papel, estudarmos a destinação espiritual, de onde viemos e para onde vamos, o que nós estamos fazendo, a interação com os mundos, com as dimensões, com os espíritos, com os seres humanos, tendo a ferramenta da mediunidade, lidando com as influências de todas as ordens, trabalhando no sentido de entender o nosso comportamento, a psicologia humana, a psicologia espiritual, a importância da educação moral, da educação espiritual, a arte de formar caracteres, lidando com a lei de causa e efeito, as ressonâncias das nossas escolhas, é o Espírito Verdade. E nesse mecanismo ele está dizendo assim, no seu sentido simbólico, que a verdade não causa confusão. A operação nas linhas evolutivas são operações respeitosas, que entendem ou que superentendem o que vem a ser igualdade, liberdade e as bases da fraternidade, que é uma bandeira que vai favorecer para que a gente jamais perca o norte, a bússola, a indicativa, para chegarmos no porto seguro. Conversávamos aqui antes de iniciar o estudo, e um companheiro me disse assim: puxa vida, mas quanta confusão. E eu disse para ele: amigo, nós estamos num momento de definições espirituais. E nós não podemos ter a pretensão de querer que o mundo opere nas bases de um mundo superior. Porque para a gente atingir patamares superiores, nós temos que vencer as tribulações. Este é um momento de muita tribulação. Aí ele me disse assim: mas como? E muitas vezes a confusão atrai neófitos. Existe aquelas falas, ou aqueles discursos, ou aqueles comportamentos que são falaciosos e muito bem arquitetados. Como que a espiritualidade fica diante de tudo isso? Aí eu citei para esta pessoa um versículo que consta no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, quando diz assim, vou escolher aqui um versículo rápido: todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Virá o fim, para muitos é o fim dos tempos, mas na realidade é o fim de toda uma etapa de tribulação. É o processo que a gente está vivendo. Então nós podemos, nesse momento, perseverar até o fim, no sentido de estabelecer uma conexão com Jesus. E conexão com Jesus não é meramente posturas religiosas, discursos ajustados intelectualmente com o Evangelho. Não é bem isso. Não é a posição religiosa, não é o favorecimento, não é o aplauso, não é multidões aplaudindo ou encantando os indivíduos. Não é isso. Sintonia com Jesus é a sintonia por pensamento, por sentimento, por palavras e por ações, em todos os momentos. Mas somos ainda infantis? Alguém pode perguntar. Somos ainda frágeis? E por isso é que o texto na sequência aqui vai nos falar exatamente disso. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por isso é que nós temos o símbolo da morte do Cristo. O símbolo do sacrifício, do amor daqueles que amam. Porque é esta expressão sacrificial que nos toca nos momentos de mais fragilidade, nos momentos de mais temor. A gente vê alguém dando a vida, suando lágrimas e falando assim: vamos porque vai dar. Muitos religiosos julgam que a morte do Cristo lá atrás é que vai resolver o seu problema aqui. O texto está dizendo: morreu a seu tempo pelos ímpios. O tempo de cada um. O tempo do despertamento. O momento em que antecede o seu erguimento. Então existem muitos tempos. Cada morte, cada ressurreição, com seu valor específico na nossa trajetória espiritual. Já houveram muitas, centenas de milhares, e haverão muitas centenas de milhares, até que a gente consolide, até que a gente realmente perceba a beleza de morrer pelo ímpio. Aí, essa morte lá de fora passa a ser uma morte que nós iremos promover. Quando você falar assim: não, ele é meu filho, eu faço. Não, esta é a minha família, eu faço. Não, este aqui não é da minha família, eu não conheço, mas eu faço. Independente da pessoa, do lugar, do local, não é? Da circunstância. Existe a promoção da morte, da entrega, da doação, nas bases de um amor soberano. Sintonia com Jesus, como está dizendo Aragão Coimbra, pelo pensamento, ações. Amor não faz mal ao próximo. Nunca. Não é isso? Muitos se dizem lavados pelo sangue do Cordeiro. Lavados. É o sangue que purifica, que lava. Qual cordeiro? É quando nós nos fazemos cordeiros. Nós nos entregamos para o sacrifício. Então isso lava, isso purifica. Isso santifica no seu sentido de purificação. Você resolve questões espirituais. Você se livra da culpa, do medo, do ódio, da angústia, favorecendo o bem. Porque apenas alguém morrerá, um justo. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí o texto continua. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que interessante. A morte, porque havia uma descompensação. Havia um desvio de rota. Então houve uma morte para que houvesse um favorecimento para ajustar a ovelha que tinha se desgarrado. O texto do Paulo está dizendo: imagine a morte
que vai acontecer para aqueles que já estão, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A definir o seguinte: o indivíduo desperta. E à medida que ele vai despertando, aquela morte que tinha, ou que teve o favorecimento, o seu peso, a sua importância lá atrás, essa morte que vai continuar se repetindo, passa a ser um motivo de vida, o foco do indivíduo. Ele não consegue se desvincular do processo do trabalho, do serviço. E o trabalho, o serviço, a caridade, vai nos salvar da ira. Aí eu vou agora fazer um ajustamento com a doutrina espírita. Quando Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz para nós, inspirado por Paulo, por Agostinho, por Vicente de Paulo e tantos outros, que fora da caridade não há salvação. O texto está dizendo: pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. A palavra ira, muito utilizada no Antigo Testamento, a ira de Deus. Que ira que é essa que o texto se refere? As expressões da lei. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, como a vida está respondendo? Ela está nos respondendo de acordo com as nossas escolhas. Então, tem a ação, a reação e a repercussão. A gente trabalha essa trilogia porque ela é importante para a gente entender isso. Ação vai caracterizar uma reação. Ação no bem, o bem reage. Ação na violência, a violência reage. E vai reagir contra a manifestação, contra a base, contra o fulcro, contra a ideia, contra o sentimento que promoveu aquele movimento, certinho? E geralmente, quando utilizamos indevidamente as forças do espírito, vamos sofrer essas consequências. E em meio à dor, há repercussões. Repercussões que vão nos convidar para a reparação. Reparação. Então podemos dizer que estamos reparando muito mais do que promovendo o bem, no seu sentido de preparar um grande futuro. É como se nós estivéssemos aqui lidando com o nosso passado, de muitas escolhas, e escolhas que caracterizam-se, na grande parte, por empreendimentos danosos. Por isso que vivemos nessa grande tribulação. A grande maioria da humanidade, dos seus 7 bilhões de espíritos, são espíritos que atribulamos, e por isso hoje somos atribulados. Atribulados de fora para dentro, atribulados de dentro para fora, diante de situações, circunstâncias, de pessoas, de locais, que muitas vezes se caracteriza por muita diversidade. Mas em determinados momentos, o Senhor, pelas suas expressões misericordiosas, nos oferece o copo de água, o oásis, a cama, o leito, né? O travesseiro, o cobertor, o remédio, o beijo, o entretenimento, alguma coisa que possa nos trazer um certo reconforto. Um certo reconforto. Mas aí em seguida ele diz: olha, se vocês continuarem brigando ou envolvidos pela essa trama do destino, pelas iras, que é a manifestação da própria lei, conforme a gente está dizendo, nós vamos morrer, nós vamos ser engolidos por ela. Então, faça o bem. Aqui está doído? Observe um pouco à frente para você resolver o que está doído aqui. Ou seja, não fique preso, não fique esgrimando com a treva, não fique disputando. Não faça competição com o mal. Opere no bem. Porque operando no bem, nós iremos vamos transmutar o que é ira,
em felicitação. Só para fazer um ajuste com as terminologias. Não é isso? É importante que nós estamos aqui discutindo aspectos filosóficos. Mas na hora que a gente vai para o dia a dia, estes ensinamentos podem se transformar em manancial de consolo, de alertiva, de inspiração, para que, ao invés de rebater, cala-te. Mesmo que você esteja irado, cala-te. Aqui a gente aprende em Minas, quando um não quer, dois não brigam. Agora, o indivíduo fica naquela de deixar o boi passar, passa a boiada. Ele deixa um xingamento, uma expressão indevida. Vou falar só isso. É o suficiente para detonar um processo inteiro. Nós estamos aqui, conforme o Wilson Librelato disse, conforme os estudos, damos graças às possibilidades de reparação e expiação, porque é o que vai nos fortalecer, sem dúvida alguma. Aí o versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Queridos amigos, os dois versículos, o 10º e o 11º, falam de inimizade e que no meio da inimizade fomos reconciliados pela morte de seu filho. Mas também vai falar da dinâmica da reconciliação pela vida. E essa reconciliação se dá pelo amor do Cristo. Então nós podemos aqui rapidamente falar de um convite à reconciliação quando estamos diante de pressão, da dor. E o outro aspecto da reconciliação, numa dinâmica de amor. Dentro de um contexto da nossa posição espiritual quanto à humanidade, nós poderíamos falar que estamos muito mais envolvidos pela pressão para reconciliar do que nos candidatando à reconciliação na dinâmica operacional do amor. Não é verdade? Vocês estão de acordo? Quando a gente fala em palavra reconciliação, nós podemos rapidamente buscar o Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha. Quando Jesus diz assim para nós, vamos ver se a gente encontra aqui rapidamente, para contextualizar aqui, porque o tempo não favorece muito. O texto diz assim, vamos falar do capítulo 5 do Sermão da Montanha. O texto diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Depois o texto diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário,
enquanto estás no caminho com ele, para que ele não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Ponto. O texto depois vai falar que os antigos diziam para não se cometer adultério. É o versículo 27. Eu vou inverter. Eu vou falar do 27. Só existe um problema contra o irmão porque se cometeu um adultério. Adulterar, quebrar um tratado, desviar de um compromisso. Nós temos compromissos espirituais assumidos, primeiro conosco mesmo, a nossa evolução, cuidar da nossa vida. Mas nós precisamos do próximo, porque o próximo nos ensina muita coisa. Então o Senhor nos convida a fazermos um pacto, estabelecermos um casamento, um compromisso conosco mesmo e com o semelhante. Então todos os problemas de relacionamento é porque há, portanto, um adultério a um contrato, a um compromisso. Então o consórcio da vida, o casamento da vida, é um casamento que ele é assumido pelo Espírito com o Senhor. Com o Senhor. E o Senhor conversa conosco através da nossa consciência. Então, é muito interessante quando a gente identifica um problema. Jesus diz para nós, de uma forma muito clara, que nós precisamos ajustar. Nós precisamos de conciliar. Nós precisamos de harmonizar o que está desarmonizado. E, vamos dizer assim, estabelecer ou reestabelecer os laços que foram rompidos. Porque tudo isso define para nós uma necessidade espiritual. Se a gente vai para o altar levar uma oferta, e essa oferta pode ter muitas nuances, muitos tipos de oferta, essa oferta ela tem um princípio fundamental de agradecimento ao Senhor, ou de um pedido que nós vamos fazer para obter algo em troca. Então nós podemos oferecer presentes, flores, uma série de coisas. Vamos pôr lá no altar, acreditando que o Senhor está nos observando e que o Senhor vai nos recompensar. Então o texto vai dizendo o seguinte: olha aqui, o altar, ele representa o nosso superconsciente. O altar, numa igreja, por exemplo, num templo, é o lugar mais especial. Então vamos imaginar que a nossa superconsciência tem o seu lugar especial. A nossa superconsciência é o futuro. A nossa superconsciência é a nossa relação com o Cristo. O sacerdote principal da nossa superconsciência é o Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, coloca aqui a sua oferta, porque ela é preciosa. Mas primeiro, resgate, reassuma, abrace os seus compromissos, restabeleça os laços. Porque se nós não nos ajustarmos com o casamento que vai produzir, o casamento que vai estabelecer a família espiritual, e eu não estou falando agora de questões de fora. Primeiro, o casamento íntimo. Você tem que casar a sua razão e o seu sentimento. E tem que ser uma celebração muito ajustada, muito especial, muito bem arquitetada, que requer milênios
de investimento, de estudo, de dedicação. E é por isso que eu estou aqui com vocês, por isso que nós estamos juntos aqui batendo papo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando aqui do nosso casamento com a vida. Porque quando nós deixamos o núcleo essencial das nossas responsabilidades, abandonamos, adulteramos, prostituímos, qual que é o preço? Queda, sofrimento. A gente despenca, vamos dizer assim. Tem muita gente que abandona as responsabilidades acreditando que vão assumir outras e se desgovernam, se perdem. Se perdem no caminho, porque perdem inclusive a sustentação magnético-espiritual, até dos benfeitores. Agora, quando a gente vai falar do casamento com o próximo, no seu sentido do o semelhante, estando ele na terra, no espaço, nós estamos falando então desse laboratório. Porque não adianta casar-se filosoficamente, olha, agora eu estou compromissado, e não sair para operar. Então é um casamento íntimo e um casamento com a vida, o casamento lá fora. Ah, o assunto é complexo, Carlos Alberto. Concilia-te depressa, não perca a oportunidade. Agora, não é para atropelar. Não é para atropelar. E aí, queridos amigos, o nosso tempo está finalizando. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que os exegetas, lá da patrística romana, dos pais da igreja, os grandes teólogos, identificaram com muita propriedade que existe um noivo. O noivo que vai se casar numa grande festa espiritual. Esse noivo, no seu sentido histórico, esse noivo é Jesus. E ele vai casar com uma noiva. Essa noiva é a humanidade. Interessante, porque aí nós fazemos uma alusão a João Batista, o precursor, grande precursor. João Batista afirma que ele não é o noivo. Ele é amigo do noivo. E ele se felicita no casamento do noivo. Ele fica eufórico vendo o noivo casar. E aí eu poderia, aqui agora, com muita tranquilidade dizer, Jesus é o noivo da nossa evolução. Jesus é o noivo que se consorciou com cada um de nós, seja em nível coletivo, seja em bases da individualidade. E esse casamento tem que frutificar, é natural. O casal, ele vai reproduzir. E essa reprodução é que vai caracterizar a família. Porque enquanto são dois, é um casal. Quando vem o terceiro elemento, o filho, se torna família. Então vamos pensar aqui agora. Jesus nos acolhe no meio da tribulação. Ele nos fala da importância de sermos obedientes. Obedientes aos ditames da nossa consciência. Porque faz bem. Ouça a sua consciência. Mas ouça com resignação, que é o consentimento do coração. Verifique que Deus está te convidando para que você tenha uma vida melhor. E assim, nós iremos compreender a importância de nos reconciliarmos com Deus, com a espiritualidade, com os nossos amigos, estando eles na terra, nos céus, com os nossos adversários que estão em aprendizado. Dessa maneira nós iremos reconciliar com nós mesmos, reconciliar com a vida. E aí, amigo, adversário serão apenas as imperfeições, porque as pessoas não podem ser consideradas adversárias. Porque eu não estou no mundo para competir com ninguém.
Eu não estou aqui no mundo para fazer mercado. Eu não estou aqui para disputar espaço com absolutamente ninguém. Eu não preciso de disputar espaço. Eu sou espírito. Eu tenho um universo para viajar por ele. E todos possuem a mesma oportunidade. Todos somos irmãos. Todos somos iguais numa análise que somos filhos. Porém, somos diferentes na nossa história. No nosso jeito, cada um tem o seu jeito. Então, para que disputar? Para que competir? Essa competição definirá constantes derrotas. Seremos perdedores. Podemos estar nos sentindo vitoriosos, mas iremos perder essa batalha. Diferentemente, quando entendermos que o campeonato, as aquisições, são na terra desconhecida do meu coração. Então, assim, eu irei realmente compreendendo essas leis, que o noivo nos envolve nessa grande festa. Eu irei compreender um pouco mais esse noivo e a sua festa, estudando com um amigo dele. O amigo dele é o precursor, João Batista, que simboliza todas as academias, todos os liceus, todos os livros, todos os mestres. Por isso que um dia Allan Kardec recebeu dos espíritos uma designação. Ele é o precursor da felicidade celestial. Pesquisemos os textos, que nós vamos talvez chegar lá. Allan Kardec, João Batista, tantas expressões da verdade que falam para nós da beleza da felicidade, que só será conquistada na excelsa vivência da caridade. Queridos amigos, queridos irmãos, gratidão a todos. Abraço a Elisa, o Ederson, o Wilson, o Reginaldo, a Anita, a Cleide, a Cleusa, a Tatiane, a Kátia, o Reginaldo, Carol, Nita e tantos companheiros, José Ribeiro, a Mr. Centelha, e aí vai o pessoal todo aí, Aldeni Barros, Marinalva. Queridos amigos, são tantos nomes, são tantos amigos, são tantos corações, que nesse momento eu só tenho a agradecer e me despeço convidando vocês a continuar estudando conosco na Rede Amigo Espírita. Envolvo também os nossos amigos, companheiros da Rádio Brasil Espírita que nos acompanham nesse momento ao vivo, que possamos todos manter essa unidade de princípios, estudando-os e nos fortalecendo como feixes de vara. Estamos aqui juntos para falar de Jesus. Você que não é espírita, amigo, nós somos cristãos. Vocês que não são cristãos, nós somos espiritualidade. Nós somos universalidade. Nós somos filhos de Deus. Vamos dar as mãos e vamos de verdade construir um mundo melhor. Um mundo de paz. Um mundo de concórdia. Um mundo de tolerância. Para isso precisamos perseverar até o fim. Um grande beijo. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até a próxima. Que assim seja.